Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. É uma alegria estarmos juntos. Hoje vamos meditar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 12 a 20. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como poderiam alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Alguns daquela época diziam que não havia ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Então, se Cristo não ressuscitou, a gente acredita em quê? Nesse caso, aliás, é sobre isso que a gente vai meditar hoje. Nesse caso, nós seremos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não teria ressuscitado. Se é verdade que os mortos não ressuscitam. Então, se é verdade que os mortos não ressuscitam, a gente está mentindo. A gente está mentindo há um belo de um tempo aqui. Paulo é sincero. Paulo tem certeza de que a ressurreição não é uma mentira, é uma verdade, é um acontecimento histórico. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem valor nenhum, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, você ainda é um pecador, você ainda está no seu pecado. Tá vendo? Tudo, se você tirar a ressurreição de Cristo, tudo vai por água abaixo. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, se eu estou colocando a minha vida em Cristo só por causa das coisas desta terra, porque eu não acredito na ressurreição, então eu sou o mais digno de compaixão. Que miserável sou eu. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. E Paulo termina afirmando, na verdade, Cristo ressuscitou. É por isso que nós não estamos mentindo, é por isso que nós estamos declarando uma verdade, palavra do Senhor. Eu quero continuar com São Paulo com algumas outras palavras. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 4. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você está entendendo? Então, Paulo tinha recebido isso, está escrito, e nós acreditamos nas Escrituras. Aliás, a ressurreição de Cristo não é contestada por ninguém. Se você vê, ninguém contesta. Porque viram, gente, mais de 500 pessoas depois viram ele. Ele foi aparecendo. Então foi um fato que ninguém conseguiu dizer, foi mentira, é invenção dos apóstolos, porque ninguém viu Jesus depois. Não, ninguém pôde falar isso porque Jesus apareceu depois. Todo mundo viu Jesus morrendo e todo mundo viu Jesus aparecendo de novo. Era um fato incontestável, minha gente. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, 9. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, e nem a morte terá mais domínio sobre ele. E aí o que acontece? Cristo não pode morrer de novo. A morte não tem poder sobre ele. A conclusão que a gente chega é esta: a morte não tem poder sobre Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 33. Atos 4, 33. Com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Todos os apóstolos testemunhavam: Cristo ressuscitou, aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor,
que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por vós. E detalhe, Cristo ressuscitou, agora está à direita do Pai e intercede por você. Olha que lindo isso. Nós não acreditamos num Cristo morto, minha gente, nós acreditamos num Cristo vivo, vivo. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:4. 1 Tessalonicenses 4:14. 1 Tessalonicenses 4:14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se cremos nisso, que ele morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Então, se eu creio que Jesus morreu, que ele ressuscitou, eu creio também que um dia ele vai me ressuscitar. Amém. Portanto, nós não acreditamos em reencarnação, nós acreditamos em ressurreição. Quem acredita em reencarnação não está dentro da palavra de Deus. Nós acreditamos em ressurreição. Nenhuma parte na Bíblia está falando de reencarnação, mas de ressurreição. Abra sua Bíblia para terminar em Romanos, capítulo 14, versículo 9. Por que Cristo ressuscitou? Romanos 14, versículo 9. Para isto é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Para que Cristo morreu? Para ser o Senhor dos mortos. Para que Cristo ressuscitou? Para ser o Senhor dos vivos. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor da sua vida. Assuma Jesus como teu Senhor, esse Deus vivo que um dia vai ressuscitar você. Mande esse vídeo para mais alguém, muita gente está precisando ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.